É isso, Jornal Comunitário. Daqui a pouquinho, pessoal, entrevista com a professora Euclébia, que já está aqui, inclusive nos estúdios. Já tem algumas pessoas mandando mensagem aqui esperando essa entrevista. Isso é muito bom. E a gente vai ouvir, né, de um projeto que está acontecendo na Marcelino Rosa. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para a professora Normândia e também para a professora Sheila. Tive a honra de trabalhar lá na Marcelino Rosa, né? Eu fui vice-diretor na escola e criei grandes amizades. Portanto, quero mandar um abraço também para a Alain, para toda a equipe lá da Marcelino Rosa. Ela vai trazer uma conversa sobre o racismo estruturante, né? E já quero dar bom dia para você, Euclébia, já que você já chegou nesse horário, nesse aí do meio. Já e agora? Pode começar aqui. Eu já quero desejar boas-vindas aqui. Seja bem-vindo ao Jornal Comunitário e faça suas considerações iniciais e a gente vai conversando sobre o projeto, né, uma conversa sobre o racismo estruturante. Seja bem-vindo à Rádio Vida FM. Bom dia, meu colega Jefferson. Tudo bem, meu querido? Saiba que, primeiramente, para mim é um prazer estar aqui. E eu digo prazer pelo sentido de gostar de rádio. E há 2 anos atrás, eu descobri que eu gosto disso. Se eu pudesse fazer, eu faria. Seria a minha segunda paixão, em questão de profissão, seria rádio, algo que realmente tem me encantado nesses 2 últimos anos. Então, assim, eu gostaria de dar um bom dia a todos os seus ouvintes, um bom dia aos meus colegas, né, professores, especialmente da Escola Marcionílio Rosa. E eu queria, sim, Jefferson, agradecer primeiro, em nome da direção, Normândia Pimentel, Diana Cristina e da coordenadora Sheila, agradecer às nossas famílias, né, que têm se empenhado tão bem nesse processo, nesse momento tão crítico que a gente passa de pandemia, e as famílias nossas têm se mostrado muito presente, né? A gente tem uma parceria muito grande, mesmo com tantas dificuldades, os pais estão nos ajudando nesse processo que não tem sido fácil. Se para a gente que é educador, professor, não está sendo, você imagine para essas famílias que são carentes de tudo, né? As questões materiais, de conhecimento mesmo. Então, isso a gente agradece, tá? Eu agradeço em nome da nossa comunidade, da direção da Marcionílio Rosa. O convite está feito, você tem uma desenvoltura muito boa, uma voz boa. Você não me convida não, viu? Que eu já me autoconvido. Mas aqui é uma rádio comunitária, o espaço está aberto, pode vir. Nós temos aqui o nosso presidente, diretor Cid Santana. Sim. A gente tem recebido aqui, Euclébia, alguns alunos, inclusive, que estagiaram aqui nessa rádio. Seria muito legal a gente receber uma professora, uma coordenadora, como você é, que tem destaque na rede, que tem um trabalho reconhecido na rede, de repente vir aqui fazer um teste, fazer um programa, seria bem interessante. Eu queria, antes de conversar sobre o racismo estruturante, que eu sei que você veio falar sobre isso, perguntar como é que está sendo as atividades. As escolas voltaram agora, as atividades remotas, como é que tem sido o retorno dos alunos lá da Boa Vista, e eu sei que a Marcelino não tem alunos só da Boa Vista, tem também no entorno. Como é que tem sido o retorno das atividades que vocês têm como proposta lá na Marcelino Rosa? Assim, a gente sabe que tem aí um protocolo de retorno presencial, né? Mas assim, a gente está em construção mesmo, um protocolo que já vem feito desde o ano passado, né? Um protocolo de segurança para a gente, para os profissionais, para os alunos, desde o ano passado que a Secretaria propôs isso, e que a gente está revendo isso, né? De acordo com o novo decreto que nos foi apresentado no dia 6, a gente está agora fazendo umas reformulações nesse protocolo. Algumas coisas precisam mudar, algumas coisas precisam ser retiradas, acrescentar. Então a gente precisa fazer o nosso protocolo pautado também nesse decreto. A gente sabe que o retorno não é fácil, não é um retorno seguro, a gente sabe disso, em nenhuma local, a gente sabe que para comércio, para tudo não é seguro esses retornos nossos, mas a gente sabe que um dia isso poderia vir a acontecer, né? Então está tendo todo uma preparação, né, da coordenação. A gente não voltou ainda presencialmente, nós ainda, na Marcionílio Rosa, a gente está em fase de organização, que a gente também não pode voltar de qualquer forma, nem de qualquer jeito, não é essa a proposta, nem nossa, nem do município, de que volte de forma segura. Então, assim,
estão acontecendo esses momentos de reunião entre os professores, coordenação e gestão, e a gente aguarda aí, né, nessa pandemia as coisas estão acontecendo muito assim no dia. A informação que foi dada ontem, hoje já não serve. Então, a gente está, assim, sempre atualizando para que a gente possa pisar em terrenos seguros, mesmo falando de terreno seguro num momento tão incerto, mas a gente tem feito de tudo para que a gente volte de forma segura. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Aguinaldo, que está ali ouvindo, inclusive está mandando um abraço para meu querido Aguinaldo. O nosso secretário de Educação, né? Inclusive disse, olha, eu estava saindo da secretaria, disse, eu estou sabendo que a professora Kleber vai estar lá. Estou feliz, né? E que bom. E as principais dificuldades, assim, professora, nesse período, assim, para a escola pública, né? A gente sabe, quando a gente fala em retorno, a gente pensa numa escola particular que está montada estruturalmente. Como é que está a estrutura hoje da Marcelino Rosa para retornar às atividades semipresenciais, vamos dizer assim? É isso. Eu tenho duas realidades, né? Eu trabalho numa escola particular e trabalho na nossa, né, rede municipal. Então, assim, não tem nem o que se considerar a questão da diferença. A gente não fala nem diferença, é por contas mesmos da sociedade social de que há essa dificuldade que a gente tem de um retorno mais seguro, né? As escolas particulares, elas possuem uma estrutura um pouco diferente da nossa. O desejo é o mesmo, a vontade é a mesma. Eu acho que a nossa vontade é até maior, por conta da gente saber que nossas famílias não têm tanto o aparato que os pais de uma escola particular têm, mas a gente esbarra nessa questão da estrutura física, a gente esbarra nessa questão mesmo de todo o aparato, né? Então, a gente tem feito, Jefferson, assim, todo o esforço na nossa escola para um retorno, mas a gente sabe que a gente esbarra com essas dificuldades. Né? Que você sabe, como professor de escola pública, você sabe que a gente passa. Eu não falo de questão de gestão, de questão de secretaria, eu falo do sistema mesmo público, que passa por essas dificuldades, essas precariedades. Em relação aos projetos que têm acontecido na Escola Marcelino, especificadamente esse, né, que traz da questão do racismo estrutural, enfim. Isso. Num momento que é importante falar sobre isso, né? Importantíssimo. Como é que tem sido esse projeto? Como é que tem acontecido? Como é que tem sido a adesão a esse projeto, que eu considero muito importante, por isso que a gente está conversando sobre ele aqui. Pronto, então vamos falar. Jefferson, a gente sabe que a lei que prevê, tem uma lei que prevê o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né? Que é a lei 11.645/08 e a lei 10.639/03. Então, assim, quando se fala de lei, fica parecendo que você é obrigado a fazer, né? Há uma certa obrigação porque está na lei. Então, assim, há muito tempo a gente tem discutido nas escolas essa introdução, né, do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. Então, dizer que a gente nunca trabalhou, dizer que nunca foi dito, isso não posso afirmar, né? Porque há muito foi dito e há muito foi trabalhado. Agora, o que nos fez com que eu e Sheila, a coordenadora da infância, eu estou na pré-adolescência, que fez com que a gente pensasse com carinho nesse tema, foi que a gente mexesse com os nossos colegas, né? Não como uma forma de imposição, porque a secretaria sugeriu, porque a direção, a coordenação, não, algo que fosse percebido dentro da nossa escola, do nosso público que a gente tem, da necessidade de se trabalhar. Então, quando eu faço a pergunta para você, não é para você responder, você só pensa sobre isso. O Brasil é um país racista? Foi perguntado há um tempo atrás ao vice-presidente Mourão se o Brasil era um país racista. Ele diz que não, que o Brasil não é um país racista. Mas não é só a fala do vice-presidente Mourão, não. A gente tem vários escritores que escrevem sobre isso, de que o Brasil não é um país racista. Mas por que eles falam isso? Por que eles afirmam isso, né? Talvez seja porque o Brasil não tem um vasto código de leis racistas. Como, por exemplo, há um tempo atrás, na África do Sul, houve o apartheid. Como a gente sabe que nos Estados Unidos, com 13% do negro norte-americano, é revelado, né, na sua Constituição, um país extremamente racista em suas leis. Então, assim, e no nosso Brasil?
né? O que acontece em nosso país? Nosso país não tem leis racistas. A lei tal trata do racismo, da questão de você não poder contratar um negro, de você não poder eleger um negro presidente. Não existe isso. Não existe isso nas nossas leis. Então, talvez seja por isso, como Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, ele fala de um país miscigenado e que tem uma cordial de convivência entre as raças. É como se houvesse uma cordialidade entre as raças. Então, será que realmente é por isso que se diz que o Brasil não é um país racista? Só que você tem uma ideia, no século XVIII, quando houve a abolição da escravatura, não podia, as pessoas que tinham uma renda baixa, elas não podiam votar. Elas não tinham direito, né, de escolher o seu representante ou de participar das decisões políticas naquele momento. Então, quando eu digo isso, quem são as pessoas que não tinham renda? Né? Eram os negros, então eles acabaram sendo excluídos. Não estava dito lá que o negro não podia votar, mas dizia que de baixa renda. E quem era o de baixa renda? Não é, professor Jefferson? Então, assim, as leis, elas não dizem, por exemplo, como eu já falei anteriormente, que eu não posso ter um presidente racista, mas negro. Mas a gente nunca teve um presidente negro, a não ser Nilo Peçanha, que ele foi o vice, ele não foi o presidente, ele ficou no lugar do presidente que morreu, né? Dizem que por um desgosto, por um filho ter morrido, ele ficou muito desgostoso e morreu, né? O Afonso Pena. Então, quem fica no lugar dele? Nilo Peçanha, que era tido como negro, né? Então ele não foi escolhido, ele foi simplesmente ficado no lugar daquele, né, que era o presidente. Hoje nós temos presidindo o primeiro negro o Supremo Tribunal. Então, assim, num país onde a gente tem 56% da sua população declarando negros, como que eu não posso ter um presidente negro? Como que eu não posso mais no Congresso ter negros representando? Então, é nesse sentido que a gente fala do racismo estruturante, né? Aquele racismo que é entendido na forma de que foi construído uma estrutura. E assim, o chamado de racismo mesmo estrutural. Então, o Leandro Carnal, que é um historiador que eu gosto muito de seguir, né, de ouvir, de estudar algumas coisas dele, ele nos diz que existe o chamado privilégio da branquitude. Olha só. Você, né, que é branco, qual o seu privilégio da branquitude? De você poder ir na rua, se passar correndo, ninguém vai dizer, tá roubando. De você poder ir numa loja e não ser olhado e vigiado pelo segurança da loja, né? Isso é um privilégio de quem é branco. Quem é negro pode sair correndo de qualquer jeito, tarde da noite, né? Correndo o risco mesmo de ser confundido, né, com um bandido. Então, os negros têm essa segurança, esse privilégio que nós, os considerados brancos, têm. Quando você pergunta, por exemplo, a um branco se o Brasil é um país racista, o branco não tem lugar de fala, porque ele não vive isso. Ele pode falar como historiador, como o Leandro Carnal fala, Rossaro fala, várias pessoas falam sobre isso, vários escritores, psicólogos falam sobre isso. Mas o lugar de fala de quem já sofreu, né, de quem tem a cicatriz do racismo, nesse lugar de fala a gente não tem. Quem é considerado branco não tem. Professora, que coisa forte que a senhora está trazendo aí, e que bom que a Rádio Vida está dando esse espaço, porque é isso que a gente quer aqui na rádio, essas discussões. Nós já fizemos aqui alguns debates, algumas coisas relacionadas a essa temática. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu sei que você vai continuar aí. Sim. E fique tranquilo em relação ao tempo, porque o tempo, você vai fazer o tempo hoje aí, porque é importante que a mensagem seja dita. Como dialogar isso com os nossos alunos? Você é coordenadora da pré-adolescência, é isso? Da pré, isso. Qual é a idade que corresponde à pré-adolescência? A idade... Sim, a gente tem de 9 a 12 anos. Como dialogar racismo estruturante com alunos com essa idade? Boa pergunta, até porque a gente não vai trabalhar só com a pré, a gente vai trabalhar com a infância também, né? Então, quando a gente traz esse tema para os professores, para a gente conversar sobre isso, Jefferson, a gente precisa ter realmente um cuidado muito grande, porque quando nós trazemos filmes que tratam da questão racista, de um menino ver o negro sendo espancado, sendo escravizado, tratado apenas como um subordinado, né, o objeto de troca, de venda,
o menino vai reforçar dentro de si que realmente o negro precisa ser tratado daquele jeito, né? A palavra escravo, como se estivesse identificando alguém, que não é a palavra mais correta de se dizer, porque identificando alguém, eu não posso identificar alguém como escravo. Então, o primeiro ponto, Jefferson, da nossa preocupação é dialogar com esses meninos a questão, assim, de... Por exemplo, quem foi o negro na história do nosso Brasil, né? Quem é ele hoje? Né? Quem é o negro hoje? Como ele é tratado hoje? Como nós queremos que seja daqui para frente? E aqui a gente fala não só questão do aspecto físico da pessoa, mas a gente fala a questão mesmo assim do humano. Se a gente pudesse tratar as coisas sem identificar cor, sem identificar raça, sem identificar, por exemplo, gênero, essas questões, se a gente fosse para o lado do humano, a gente não teria tanta dificuldade. As crianças, elas não nascem racistas. O ser humano não nasce racista. É por isso que o racismo é estrutural. Ele não nasce racista. Ele se torna por conta das coisas que eles veem, das coisas que eles presenciam. Então, essa pergunta sua é interessante porque a gente teve uma preocupação muito grande com relação a isso. De como tratar com o meu menino de 9 anos de idade a questão do racismo. Né, de que a gente pudesse trazer autores, se a gente pudesse trazer histórias, os paradidáticos infantis, que pudesse estar revelando para ele essa questão do cuidado, né, do trato que a gente precisa ter nessa discussão. Então, assim, quando eu trago para o meu professor isso da gente primeiro saber isso, vai fazer com que ele tenha subsídios mesmo, vai fazer com que eles tenham aporte e suporte para trabalhar com o menino para que você não reforce, porque a gente sabe que a gente pode, a depender de como a gente trabalha, a gente pode reforçar ainda mais. Então, assim, trazer para o professor leituras, que eles possam estar lendo sobre livros, sobre filmes, né, autores que falam sobre isso, documentários que falam sobre isso, a gente primeiramente está cuidando do terreno do professor, a gente está cultivando essa parte primeiramente, para a gente poder jogar para os nossos meninos. A gente não começou ainda o trabalho, né, no sentido assim de colocar a mão na massa para o menino, do menino saber o que vamos conversar sobre, porque a gente está cuidando primeiro do professor, né, a gente está fazendo com que eles tenham aportes, que eles tenham um suporte, né, para quando o menino vier perguntar algo, questionar alguma coisa, eles falarem de uma forma que não reforce, mas que pelo contrário, que a gente tire, né, todas essas marcas que fica do racismo em nossa sociedade. A professora Rita Rezende, nossa colega da rede, escreveu demais. Aqui, disse o seguinte: quando eu fiz a transição capilar, sofri algumas formas de racismo no comércio de nossa cidade. É uma situação revoltante. E aí, Rita, que tem a minha admiração, é realmente revoltante. Professor Euclébio, eu queria te perguntar sobre a cota. É você que está perguntando? Não, eu agora. Rita disse só que sofreu, professora Rita que sofreu, e aí eu quero fazer uma pergunta em relação a cotas de acesso às universidades. A tua opinião, sim. Se essa política de reparação, ela é eficiente, se você é a favor, e se é algo transitório, qual é a tua opinião em relação a isso? Para mim, Jefferson, foi uma das melhores políticas que tem se feito com relação à questão das cotas. A gente ouve muito alguns discursos de que é uma esmola. Quem fala nesse sentido é a parcela da branquitude mesmo, esses privilegiados, né? Não é uma esmola, o nome já diz, é uma reparação. Pra você ter uma ideia, Jefferson, nós tivemos quase 4 séculos de escravidão, meu querido. Você imagine, quase 4 séculos uma pessoa está sendo explorada por conta da sua cor. É até assim, né? É muito forte isso. Que direito eu tenho de escravizar um irmão por conta da sua cor, por conta do seu cabelo, por conta da sua questão física, né? Então, assim, as cotas eu vejo nada mais, nada menos como um perdão, sabe? Como uma reparação de um dano que foi causado. E aí você diz, somente eles que foram escravizados naquela época que sofreram. Não, é reflexo. As coisas acontecem no processo, é numa bola de neve. Hoje o que nós temos, o Brasil é o 3º país de carceragem maior que existe. E quem está lá dentro? Quem é que está lá dentro? São os negros que estão lá dentro. Porque eles são os piores, porque os brancos são melhores. Não é isso, é a questão mesmo do que foi dado para eles, do que foi tirado, na verdade, deles, né?
Quando a gente fala assim, que a África é o berço da humanidade, a gente não tem uma dimensão disso. Né? Por que a África é considerada o berço da humanidade? Porque foi de lá que surgiram os homens pré-históricos, os primeiros foram de lá, né? Foram vindos de lá e disseminou por todo o continente. Então, assim, você entender que nós estamos muito mais lá, né? As nossas raízes, a nossa história, a nossa cultura. Então, as cotas, para mim, é um das políticas públicas assim, mais interessantes que se tem e que a gente precisa ser uma coisa constante, né? De reparação mesmo, de perdão, né? Por algo que nós, enquanto brancos, fizemos a esses escravizados, aos negros. Então, assim, perguntaram a uma pessoa, a vários, fizeram uma pesquisa, Jefferson, perguntaram aos negros, aqui realmente a gente deve perguntar, porque eles têm fala, no lugar de fala, perguntaram assim, se o Brasil é um país racista. E aí uma negra, ela diz, eu me sinto sem liberdade, tendo que evitar usar bolsas ao ir aos lugares como lojas, para a segurança não me seguir. Isso é um exemplo de várias coisas que deixamos de fazer para evitar mal-estar. Então, e o outro diz, todos os dias que eu volto para casa, penso, sou um sobrevivente. Imagine. Isso que a professora Rita nos fala é muito sério. De porque você fez uma mudança em seu cabelo, você passa a ser discriminado pelas lojas que você caminha na sua cidade. Então, isso é muito forte. Mas existe também, Jefferson, chamadas fragilidades brancas. Quais são as fragilidades brancas, Jefferson? Como eu digo assim, mas eu já namorei um negro, uma negra. Mas eu tenho um amigo que é negro, né? Eu tenho, ele é gente boa. Então, quando a gente tem essas falas assim, demonstra mais ainda as nossas fragilidades brancas. No Brasil, não existe apartheid, né? A gente sabe que não existe. Mas, comece a perceber, nas periferias, quem é que está nas periferias e quem é que está nos bairros de classe média alta. Você começa a perceber isso. Isso não é um apartheid? Não é uma diferenciação? Não é uma segregação, uma separação? Então, assim, há quanto de racismo em cada um de nós? Às vezes a gente diz que a gente, não sou racista. Quando você não é antirracista, quando você não discute sobre isso, quando você não propõe isso no lugar que você está e que você se encontra, você é racista. Entendeu? Quando a gente não se permite discutir isso, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, não sou responsável por isso, você já está dizendo que você é responsável por aquilo, né? Então, assim, e a gente precisa entender as expressões racistas de um lugar, assim, de onde ela vem, para a gente evitar. Existem frases como, por exemplo, deixa eu te dizer uma aqui, coloca ali no criado mudo. A gente tem um hábito, né, dizer isso, aquele cômodozinho que tem ao lado da nossa cama. Sim. Antigamente, os escravizados, eles ficavam nessa posição que hoje tem um móvel, com a garrafa de água na mão ou o abanador, a serviço do seu amo, ali, no pé da sua cama. Como o criado mudo que a gente tem na nossa casa. Mudo literalmente. Mudo literalmente. E muitos até eram cortados suas línguas para o que ouvir e ver, não comentar. Então, assim, esses termos de criado mudo, aí você diz, mas eu falo, mas eu não sou. Não é porque você. Não estou dizendo que quem fala é racista. Por isso que eu estou te falando que é algo estrutural mesmo. Né? A gente fala até inconsciente, mas para que a gente possa não dizer mais isso, porque a gente já sabe a origem disso. A origem é essa. E quem é negro não gosta de ouvir essas palavras e tem toda a razão de não gostar de ouvir. Sim, a situação tá preta. Isso. A coisa tá preta. A coisa tá preta. É dizendo que aquela situação é associando a cor a algo ruim. Né? Essa associação a algo ruim. Magia negra. Denegrir sua imagem. Esses dias eu estava assistindo uma palestra de Rossandro e ele dando os exemplos, ele falou assim, mas eu não quero denegrir a imagem. Aí ele voltou, você vê que o estudo ainda é o caminho, né? A educação é o caminho. Ele disse assim, não é denegrir. Denegrir é uma frase racista e eu não quero aqui reforçar isso. Ele falou difamar. Então, assim, que a gente possa, Jefferson, saber de onde vêm essas frases racistas e a gente ter argumento para dizer por que ao meu amigo que ele não pode estar falando isso.
né? Que a gente precisa trabalhar isso mesmo, de evitar a lista negra, criado mudo. Tem a questão da meia tigela, né? A meia tigela era quando os escravos não trabalhavam o suficiente, recebia só meia tigela de comida, como punição, né? Tem a questão de feito nas coxas, né? A gente fala muito isso, que as negras elas faziam as telhas nas suas coxas e as telhas saíam diferentes porque cada uma tinha um tamanho diferente de coxa. Naturalmente. Então, isso, naturalmente, né, acontecia isso. Kleber, a Rita voltou a participar aqui, eu acho importante, professora Rita, Sim, essa participação demais. Que é qualificada, ela está dizendo que mudou a forma, né? Mudaram as formas de oprimir. Saímos das chibatas, mas vivemos o uso das mesmas através de discursos distorcidos, palavras, olhares, entre outros, né? Que contribuição, que contribuição Rita. Incrível, né? Você tá vendo que ela está falando de um lugar? Sim. Ela fala de um lugar que ela vivencia, não é só do que ela lê, que ela estudou. Rita está falando de um lugar que ela vivencia, né? Que ela já passou por isso, quando ela fala da questão do cabelo dela, né? Que houve uma mudança. Então, é um lugar de fala e não tem coisa melhor do que você ouvir isso. É como se as coisas estivessem um pouco maquiadas mesmo, sabe? Sim. Não existe a lei dizendo um negro não pode entrar numa loja com uma bolsa, mas você se incomoda de entrar porque o cara tá ali olhando para ver se você está colocando alguma coisa dentro da sua bolsa. Entendeu? Então, pessoal, assim, inclusive, professora, desculpa interromper a senhora, nós vamos transformar essa entrevista em um podcast, tá, gente? Nós vamos transformar. As pessoas que não tiveram condições de ouvir ou assistir ao vivo, que elas possam no tempo dela em casa, porque assim, nós estamos passando um programa agora às 11 horas da manhã, talvez alguém esteja numa reunião, esteja voltando da escola, enfim. Então eu vou me propor aqui com os nossos ouvintes, como eu tenho feito há 3 anos, a transformar essa entrevista ainda hoje em um podcast, e a gente vai colocar nos grupos para que as pessoas possam ouvir isso que você está trazendo, que é de extrema importância. Eu, como professor de História, eu estou aqui... Meu Deus do céu, eu estou envergonhada. Ouvi tudo da minha tigela, de feito nas coxas, e ouvi atentamente tudo que você está trazendo, e você está de parabéns. Mas eu queria voltar, assim, para a questão da escola. Como é que vai ser as etapas desse projeto? São várias etapas. Sim. Como é que vai ser a participação dos alunos? Vai ser através de momentos síncronos, assíncronos? Como é que vocês estão pensando isso para a comunidade lá de Boa Vista, a Marcelino Rosa, ficar sabendo do projeto aí integralmente? Sim, na verdade esse projeto está em construção, porque a gente precisa ter um cuidado muito grande de não trazer as coisas e jogar e pronto. Você sabe que projetos voltados para essas questões tem muito, né? Existem vários, inclusive a secretaria nos mandou vários documentos que falam sobre isso. A gente tem vários projetos e a gente poderia fazer a mesma coisa de sempre, né? As mesmas coisas de sempre. Então, assim, o primeiro passo da gente foi fazer um encontro com os professores para conversar sobre. O segundo passo é de que os professores estejam munidos mesmo, que eles tenham conhecimento do que eles estão fazendo, que eles estão trabalhando. A nossa proposta é levar para os meninos o que nós temos, o que temos da cultura africana dentro da gente. Na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, nas nossas danças, nas nossas matizes religiosas, né? Que a gente sabe que isso é algo muito sério dentro da escola quando fala disso, porque a gente tem até professores que não gostam de tratar sobre isso. Então, a gente está cuidando do nosso professor. Então, a primeira etapa do projeto foi essa mesmo, de orientar com relação a livros, textos e tal. Nosso próximo passo do projeto é apresentar, como a gente não sabia que nós iríamos retornar, ter esse retorno presencial ou semipresencial, escalonado, né? A gente não pensou em como seria isso ali no ao vivo e a cores, né? A gente pensou mesmo da proposta ali remota online, que a gente também, a Marcelino Rosa trabalha de forma online pelo Meet, né? Então, assim, de fazer com que os meninos percebam em si o que eles têm do negro. O que é que eu, Kleber, tenho do negro, né? Não é porque eu tenho minha pelezinha assim, que não é negra, que eu não tenho do negro. Então, o que é que eu tenho? O que é que eu herdei? O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso dizer das contribuições? Outra coisa, Jefferson, é que os meninos entendam da mesma forma que a gente gostaria que os nossos professores entendessem, né? Que tudo perpassa pela questão do humano, do ser humano, né? De você valorizar o outro enquanto ser humano. E não é um público difícil de trabalhar, porque são crianças e pré-adolescentes, né? Essa formação ainda perpassa muito pela escola, deles... da gente muito ser referência. Quando eu apresento um negro da minha sociedade, onde ele foi retirado dos seus direitos,
né? Ele foi retirado dos seus direitos e que a gente passa a valorizar o que ele pode contribuir, o que ele contribuiu, né? Por que existe tanta desigualdade no nosso mundo? Trazer essa diferença mesmo. Quando você vê a crise da pandemia, as pessoas dizem a pandemia é democrática, ela pega todo mundo. Ela pega negro, branco, ela pega pobre, rico, né? Ela pega todo mundo. Mas quem é que mais morre? São os pobres. A primeira pessoa a pegar Covid no Brasil foi uma senhora de 60 anos, uma empregada doméstica de Rio de Janeiro. Ela morava na Baixada Fluminense, a patroa morava no Leblon, e ela disse que fazia esse percurso de 120 quilômetros para ir para casa da patroa. Isso que era o único lugar que ela ia. Ela pegou Covid da patroa que esteve na Itália. Né? A patroa estava a passeio na Itália. O que aconteceu? A empregada doméstica morreu, né? Era negra, e a patroa sobreviveu. Então a gente sabe que onde está números mesmo, dados, quem mais pega Covid são da classe média alta. Dados foram feitos. Né? A periferia pouco pega. Agora, quem mais morre? Os periféricos. Essa história de que estamos todos no mesmo barco. Não existe isso, né? Existe, a pandemia está aí para todo mundo, mas a gente sabe. É a questão da equidade, né? Isso. É equidade. É isso que a gente quer, Jefferson, mostrar para os meninos. É isso aí. A gente quer trabalhar com as crianças, desde os pequenininhos, dados. Que eles tenham dados, que eles possam entender por que nos bairros periféricos existem mais negros. É porque o negro tem menos condições intelectuais de crescimento? Não. É a questão mesmo de acesso. Então, quando eu falo de cotas para negros, para índios e para quilombolas, eu estou falando mesmo de um cuidado humano, de uma reparação, de um perdão, né? Que ainda acho que é algo muito pequeno, que precisa ser pensado muito mais coisas para a gente acabar de vez com essa questão do racismo estrutural, né? Diminuir, pelo menos. Como eu falei para você, tá até com vergonha, porque você é professor de história, eu sou nada boa em história. Então, assim, eu não tô falando aqui porque eu sou especialista no assunto. Minha filha, inclusive, disse: manhã, a senhora sabe falar sobre racismo estrutural? Eu digo: filha, eu falo igual o Rossandro fala, a gente tem que começar. Sim. A gente tem que começar. A gente não tem que ser bom para poder a gente falar. A gente tem que falar para poder ser bom. Entendeu? Então, é a questão do processo. Eu estou aqui aprendendo. O que você viu que eu não falei que é correto da história, você diga: Kleber, isso aqui é... Eu gosto disso, sabe? Eu aprendo com isso. Então, assim... Outra coisa, Jefferson, é que a impressão que a gente tem aqui é uma miopia racial nas polícias. Eu não estou aqui querendo falar mal da polícia, jamais. Sim. Mas algumas coisas que a gente tem visto, né, assim, deles confundirem uma furadeira com uma metralhadora. Aí eu atirei porque eu achei que fosse uma metralhadora que a pessoa estava portando. Entendeu? Tem um pessoal da classe média alta, são negros em Rio de Janeiro, que eles dizem que toda vez que sai com o seu carro, né, um carro importado, eles têm medo de ser baleado pela polícia. Porque eles são negros no carro importado. Entendeu? Eles são de classe média alta. Então, assim, você conviver com isso no seu dia a dia não é fácil. E a questão de crianças assassinadas nas periferias, onde eles entram para procurar o bandido e ali acaba assassinando algumas crianças. Inclusive, uma vinha da escola, ela foi baleada, né, um menino, acho que de 8 anos, e antes de morrer ele disse: mas eles não viram que eu estava com o meu uniforme da escola? Isso é muito forte, muito Jefferson, né? Então, assim, a gente quer trazer para os professores essa forma de enxergar que a coisa é muito séria. E a gente tem um número de crianças que estão envolvidos nisso muito grande, né? É muito grande. Então, assim, essa proposta do nosso segundo trimestre é a questão da luta dos negros, questão das cotas. A gente vai trazer isso para o menino, nem que seja um menino pequenininho da infância, a gente vai trabalhar essa questão das cotas, o que eles pensam, o que é a cota mesmo, né? O que foi que se conseguiu, quais foram os negros importantes da nossa história que tanto lutaram. A gente tem mais negros que lutaram do que negros que conseguiram chegar a uma presidência, a um congresso, a algo que um supremo. Então, há muitos negros na luta, né, mas poucos reconhecidos. Hoje tem mais. E eu acredito muito nesse projeto, com a fundamentação que você está trazendo aí, porque não está trazendo uma visão romântica da questão. Está trazendo uma visão verdadeira, histórica,
né, estruturante. Estruturante. Por isso que eu acredito que vai dar certo, eu acredito nessa proposta. Então eu quero mais uma vez parabenizar por esse projeto e fico muito feliz de você estar aqui, porque eu não tinha profundidade do que era esse projeto. Agora sim, a gente tem. E queria, já quase 40 minutos. Meu Deus! Quase 40 minutos nós estamos aqui conversando, e a conversa boa é um bate-papo. É um bate-papo. Né? Ninguém aqui está chegando para entrevistar ou para fazer perguntas capciosas. Não é isso, é um bate-papo. Eu tenho estudo para isso. E é um bate-papo mesmo. E todas as pessoas que vêm aqui saem felizes, porque a gente bate um papo mesmo, que e o ouvinte gosta muito. Eu queria que você acrescentasse algo ainda que você queira acrescentar. Certo. Já para a gente ir para as considerações finais. Certo. Se algo que eu não perguntei, que você gostaria que eu tivesse perguntado também, como entrevistador, eu não sou entrevistador, o melhor entrevistador, e aí você acrescenta algo que você julgar importante e necessário nesse momento. Não, você foi ótimo, assim, e eu tenho vontade de estar no seu lugar. Gente troca, eu não quero tirar seu lugar, mas eu tenho vontade. Olha, esse negócio aqui é minha paixão, eu gosto demais. A gente tem um título chamado Todos Iguais em Nossas Diferenças, mas é um título grande, né, um geral, e que aí a gente vai enraizar, tirar alguns subtítulos desse título maior. Então, assim, eu queria encerrar só dizendo uma coisa assim, que tem me tocado muito nos dias que eu estou estudando sobre isso. Fazermos parte, Jefferson, da parcela de uma branquitude que nunca paramos para pensar sobre os privilégios é o nosso papel dentro do racismo estruturante. Né? A gente faz parte do racismo estruturante porque a gente não para pensar o nosso papel ali dentro. Então, assim, nós, educadores, professores, você que tem acesso a uma rádio de forma bem direta, nós precisamos nos valer desse poder que a gente tem. A gente tem um poder, Jefferson, que a gente não tem ideia. A gente tem um poder que a gente não tem ideia. Então, a gente precisa valer, né, desse poder, das nossas posições, para alterar, para agregar, para incluir, para apoiar, como você está fazendo, apoiando a gente nesse projeto, na divulgação, para fomentar projetos. Então, se não agirmos, né, dessa forma, se a gente nunca agir, a gente nunca vai ver essa barbárie que acontece em nossa sociedade brasileira, né, acabar. A gente nunca vai ver esse racismo estruturante, essa violência, essa discriminação, esse desrespeito, né, essa forma como a gente conduz as coisas que são discutidas. Você tem uma ideia, como historiador, o Brasil, na verdade, é um país que parece que parou em 1888, né? 13 de maio, que foi abolida a escravidão, né, pela linda princesa Isabel, que a gente não vai entrar aqui no consenso, né, da história, que o historiador é você. A gente sabe que o reflexo disso ficou muito forte, né? Quando acabou aquilo ali, da questão constitucional de lei, ficou-se o que se fazer dessas pessoas que estavam, né, nesse processo de escravização. A gente viu, só para encerrar, a questão no Fantástico, né, de uma escrava há 35, análoga à escravidão, uma escravocrata tendo em sua casa, na Bahia, 35 anos, uma pessoa vivendo análoga à escravidão, em pleno século XXI. Aí você me diz, no Brasil é um país racista? Então, assim, eu te agradeço demais pela oportunidade, o seu carinho, o seu respeito com a gente, pessoal da Escola Massionilho Rosa. E eu quero convidar a comunidade para a gente estar discutindo sobre isso. Não de forma imposta, porque tem que ser trabalhado. Não, é de uma forma consciente. A gente tem trabalhado muito, chefe, essa questão da consciência negra. O que é essa consciência, né? Então, assim, eu agradeço demais e foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo aí para todo mundo, para Normândia, Ana, Sheila, meus colegas da Escola Massionilho Rosa, todos. Conversamos com a professora Euclébia Pereira, coordenadora pedagógica da Escola Massionilho Rosa. A gente vai aqui para os apoios culturais e daqui a pouco estaremos de volta. Rádio Vida 107.9. Viva feliz, viva feliz. Vida FM, Irecê, Bahia.